Olá, rapaziada. Nessa videoaula eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre a noção de vetores. Para a gente ter uma noção sobre o que é um vetor, eu vou começar a diferenciar para vocês o que é uma grandeza escalar de uma grandeza vetorial. Toda vez que eu falo para vocês em grandeza escalar, eu estou dizendo que apenas com uma única informação, ou seja, uma única orientação sua, eu consigo me localizar no tempo e no espaço. Vamos ser mais claro? Um exemplo de grandeza escalar são as horas. Se eu chego para vocês e pergunto que horas são, você responde para mim, professor, são 16 horas e 45 minutos. Para mim, isso basta para eu saber o que eu tenho que fazer, para eu me localizar aonde eu estou. Ponto. Um outro exemplo de uma grandeza escalar é quando você compra uma mercadoria. Chega dentro de um supermercado e pergunta o preço de 1 quilo de arroz. Tá lá, o quilo do arroz é R$5. Isso basta para você tomar uma decisão e saber se você vai levar o arroz ou não. Grandezas desse tipo são chamadas de grandezas escalares. Agora aqui, o que é uma grandeza vetorial? A gente comentou em sala de aula muito sobre o deslocamento em função do tempo, que é a posição de objeto em função do tempo. Falamos várias vezes sobre a velocidade e sobre a aceleração. Esses três tipos de movimentos são chamados de grandezas vetoriais. Vou citar como exemplo para vocês o deslocamento. O deslocamento entre dois pontos é uma grandeza vetorial. Porque, por exemplo, vamos supor que eu preciso caracterizar, eu preciso localizar, eu quero localizar aonde fica a sua escola ou a sua faculdade, comparando isso com a sua casa, ou seja, a distância entre dois pontos, a sua casa e a faculdade. Você chegar para mim e falar, olha, professor, a distância da minha casa até na faculdade é apenas de 10 quilômetros, não serve para eu caracterizar, para eu localizar a sua faculdade. Eu preciso de mais informações. Eu preciso que você me dê uma direção da sua faculdade. Eu preciso que você me dê o sentido. Olha, você vai pegar sentido oeste ou vai pegar sentido leste. E preciso que você me diga também quanto que eu vou ter que caminhar. Já vou dizendo para vocês que quando eu preciso de uma direção, de um sentido e de um módulo, eu deixo de ter uma grandeza escalar e passo a ter uma grandeza vetorial. Um outro exemplo de uma grandeza vetorial é a velocidade. Observem esse cruzamento entre duas rodovias. Suponha que 4 carros, carro 1, 2, 3 e 4, irão partir do cruzamento dessa rodovia. Desse cruzamento. Aí eu chego para você e pergunto, alguém viu o carro 1? Aí vocês respondem para mim, o carro 1 passou aqui a 40 km por hora. Essa informação para mim não basta. Eu preciso de mais alguma informação. Ele passou 40 km por hora seguindo o sentido norte, ou ele foi para o sentido sul. Então, eu preciso saber aonde está a direção desse carro, o sentido dele e o módulo. O módulo é o tamanho, é a velocidade dele, que é 40 km por hora. Então, a velocidade também é uma grandeza vetorial. Então, espero que tenha ficado claro para vocês a diferença entre grandeza escalar e grandeza vetorial. Grandeza escalar. Pum, joguei uma informação só, você se localizou, bastou. Grandeza vetorial, eu preciso dar um sentido, uma direção e um comprimento, um tamanho para aquilo que eu estou analisando. Então, a partir disso, vamos caracterizar um vetor. Aqui eu tenho uma reta, nós sabemos que a reta, em matemática, ela não possui nem começo, nem fim. Se eu pego uma reta que não tem começo e nem fim, marco 2 pontos nessa reta, eu passo a ter um segmento de reta. Agora eu quero que a gente analise esse segmento de reta.
Se você pegar uma régua e medir a distância de A até B, vai ser a mesma distância de B até A. Ou seja, um segmento de reta, ele não tem um início, ele não tem uma direção. Se eu meço de A a B e B a A, eu tenho a mesma medida. Agora, quando eu oriento esse segmento de reta, ele passa a ser uma medida vetorial. Então, vamos a um exemplo. A gente aqui, ó, um segmento de reta não pode representar uma grandeza vetorial. Por que que um segmento de reta não é uma grandeza vetorial? Porque falta a ele o quê? Um sentido. Se você mede lá do ponto A até o ponto B, e mede do ponto B até o ponto A, o tamanho é o mesmo, não tem um sentido. Tanto faz ir da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita. Não se esqueça que um segmento de reta ele não tem sentido, isto é, o segmento AB é igual ao segmento BA. Foi isso que a gente comentou agora. Portanto, pessoal, se eu pegar um segmento de reta, que é algo que eu consigo medir, e colocar um sentido, eu passo a obter um vetor. Então, o que é um vetor? É um pedaço de uma reta, é um segmento de uma reta, porém orientado. Então, já vou identificar para vocês o que é um vetor. Observem aqui. Isso é um vetor. Ele sai desse ponto A e vai para o ponto B. Eu chamo de vetor AB. Ele tem um sentido, ele tem uma medida, ele tem um comprimento e ele tem uma direção. Uma informação importante que vocês precisam ter é o seguinte: da onde o vetor sai, a gente chama de origem, é onde tem esse ponto. Então, aqui é a origem. Esse vetor sai da esquerda e vai em sentido ao lado direito. Então, aonde ele chega, eu chamo de extremidade. Então, um vetor ele tem uma origem e ele tem uma extremidade, aonde ele sai e a seta indicando o sentido que ele segue. E aí eu chamo de vetor AB. Coloca aqui em cima uma setinha indicando. AB é o vetor que começa em A e termina em B. Um outro exemplo de vetor. Olha esse vetor aqui, ele está no sentido contrário do AB. O AB está da esquerda para a direita. Desenhei um outro vetor, porém da direita para a esquerda. Esse vetor é chamado de vetor CD. Aí eu venho aqui e coloco uma seta em cima para indicar que ele começa no C e termina no D. A primeira letra que aparece indica aonde ele começa, o que eu chamo de origem. A segunda letra que aparece é onde ele termina, o que eu chamo de extremidade. Então, espero que tenha ficado claro para vocês. O que é um vetor? É um pedaço de uma reta, ou seja, um segmento de reta orientado. Ele tem um começo e ele tem um fim. Agora, vamos resumir e caracterizar 3 componentes de um vetor que a gente não pode esquecer. Quando eu pego um vetor, ele tem um tamanho, eu consigo medir. Se esse vetor sai daqui, desse ponto, e termina nesse ponto que eu vou chamar de A, e termina nesse ponto que eu vou chamar de B, eu consigo medir isso com a régua. Isso é o tamanho do vetor. A gente chama isso de módulo. Módulo é o tamanho do vetor. Qual que é a direção do vetor? Esse vetor aqui está na horizontal. Então, eu digo que a direção dele é horizontal. Se eu desenhar um vetor assim para vocês, ó, ele não está na horizontal. Ele está inclinado. Vamos supor, então, que ele tem aqui uma inclinação de 40 graus. Então, eu digo que a direção dele é uma inclinação de 40 graus. Eu pego e desenho um vetor assim para vocês, ó. Esse vetor aqui, a direção dele é vertical, ou seja, ele forma 90 graus. Então, isso é a direção. A direção de um vetor é quanto eu inclino ele ou não.
E o sentido do vetor é se ele está da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então, eu preciso de 3 componentes. Grava isso e não esqueça nunca mais. Grava e escreva. Quais são as 3 componentes que a gente precisa para caracterizar um vetor? O tamanho dele. Tamanho é a mesma coisa que módulo. A direção do vetor é quanto eu estou inclinando esse vetor. E o sentido dele? Ele está da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Ele está de leste para oeste ou de oeste para leste? E assim por diante. Agora eu vou falar com vocês sobre o que são segmentos equipolentes. Um segmento orientado, a gente sabe que um segmento orientado é um segmento de reta que tem uma seta. É apenas um elemento de um conjunto infinito de vetores. Pessoal, para vocês entenderem melhor isso daqui, é o seguinte. Um vetor, ele é um elemento apenas de um conjunto infinito de vetores. Para isso, eu vou abrir aqui o GeoGebra. E vou mostrar para vocês melhor o que é um segmento equipolente. Observem aqui no GeoGebra, eu vou desenhar um vetor. A ferramenta que desenha vetores, ela está aqui, ó. Vetor. Eu vou desenhar um vetor aqui saindo da origem desse ponto e vou desenhar até aqui. Esse vetor, ele tem o ponto A e ele é formado pelo ponto B. O ponto A é a origem, é o 0, 0. O ponto B é o 2 para x e o 2 para y. Tá aqui, ó. Ponto A, 0, 0, ponto B, 2 e 2. Qualquer outro vetor que eu desenhar nesse espaço enorme que você está vendo, ó, primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto, qualquer outro vetor que eu desenhar com essas características é o mesmo vetor. Então, eu posso pegar esse vetor e movimentá-lo para onde eu quiser, que ele continua sendo o mesmo vetor. Por exemplo, vou desenhar um outro vetor aqui. De C até D. Esse vetor AB e esse vetor CD fazem parte do mesmo conjunto. Por quê? Eles possuem o mesmo comprimento, eles têm a mesma inclinação e eles estão no mesmo sentido. Se eu venho aqui embaixo, ó, lá embaixo, e desenho um outro vetor com essas mesmas características, ó, aqui eu vou marcar um ponto E. Olha o vetor EF. A mesma coisa, ele tem o mesmo comprimento, se eu medir o carrego, quer dizer, o mesmo módulo, ele tem o mesmo sentido e ele tem a mesma direção, ou seja, quanto ele está inclinado aqui é o mesmo lá de cima. Ele também é um vetor que faz parte desse conjunto de vetores. Então, esse vetor AB é apenas um elemento de um conjunto infinito de vetores. Eu posso desenhar infinitos vetores com essa característica. Todos serão iguais. Outra coisa que eu quero que vocês não esqueçam é que o vetor eu posso movimentá-lo. Ele continua sendo o mesmo vetor. Eu vou pegar o vetor AB, ou o CD aqui, e vou movimentar. Vamos colocar o CD aqui, ó. Coloquei ele aqui. Tem as mesmas características, então esse vetor CD, ele continua sendo o mesmo vetor igual ao vetor AB. Se eu falo do vetor AB e falo do CD, eu estou falando do mesmo vetor. Ah, vou pegar esse vetor aqui e vou colocar ele aqui, ó. Mudei ele de posição, ele continua sendo o mesmo vetor. Então, uma coisa que vocês não podem esquecer é que um vetor, quando ele tem o mesmo sentido, a mesma direção e o mesmo tamanho, eu posso movimentá-lo e qualquer vetor com essas características são considerados vetores iguais. A gente diz que são vetores equipolentes. Então, pegando aqui, ó. Aqui eu desenho um vetor AB,
Se eu desenhar um outro vetor CD, que tem o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido, eles são dois vetores iguais. Se eu desenhar um vetor EF, eu tenho um outro vetor igual. E não esqueçam, vetores eu posso movimentá-los aonde eu quiser, desde que eu não mude o sentido, nem a direção e nem o tamanho deles. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que é um vetor oposto. Vetores opostos. Dois vetores são opostos quando eles possuem o mesmo módulo e a mesma direção, porém em sentidos opostos. Ou seja, eu tenho aqui um vetor. Se eu meço o vetor AB, eu digo AB porque ele começa em A e termina em B. E se eu medir também um vetor BA, ele tem a mesma medida. O AB e o BA. Eles também possuem a mesma direção, ou seja, se eu medir esse ângulo, essa inclinação dele der, por exemplo, 30 graus, vai dar a mesma inclinação aqui. O que muda é o sentido. Um está da esquerda para a direita e o outro está da direita para a esquerda. Quando isso acontece, eu digo que esses vetores são vetores opostos, ou seja, dois vetores são opostos quando eles têm o quê? Os sentidos deles contrários, opostos, o sentido. Mas o módulo e a direção se mantêm o mesmo.